Bom dia, amados. Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Amém? Amém. Amados, nós iremos continuar a nossa exposição, nosso estudo na primeira carta de Pedro. Hoje nós iremos ler o capítulo 3, a partir do versículo 7. Mas antes eu gostaria de fazer algumas leituras, leituras prévias para a aquisição de alguns conhecimentos, alguns saberes, tá? Para quando nós formos ler Pedro, nós venhamos entender melhor o que aquele texto está nos dizendo. Porque quando você for ler Pedro, onde nós iremos ler hoje, a partir do capítulo 3, 1 Pedro capítulo 3, a partir do versículo 7, você vai ser tentado a achar que são coisas tão simples, são coisas tão básicas, são de tão fácil explicação, e aí você pode perder todo o conteúdo daquele ensino, toda a profundidade daquele texto, por achar que é um texto de fácil leitura. Você pode cair no erro de achar que ele é de fácil entendimento. Então, vamos ler alguns versículos, vamos ler algumas passagens da Escritura que vão fortalecer em nós os conhecimentos aprendidos que nós iremos aprender lá em Pedro. Amém? São passagens aqui, eu acredito que todos vão conhecer. Nós vamos ler a primeira passagem em Mateus, capítulo 5, versículo 44. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 44. Olha o que o Senhor Jesus nos diz. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Vamos ler mais uma vez? Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Amar inimigos e orar por perseguidores, por pessoas que não são simples inimigos, que guardam algo contra nós, mas pessoas que praticam, A perseguição é a prática da inimizade. Pessoa que tem a inimizade ativa. E Jesus está dizendo: olha, eu digo para vocês, amai o vosso inimigo e orai pelos que vos perseguem. Vamos ler agora Mateus 18. Mateus capítulo 18, versículo... A gente pode ler os versículos 18 e 19. Podemos ler os versículos 18 e 19. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que, se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa, porventura, que pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai, que está nos céus. Amém? Então, o Senhor Jesus aqui, você também vai observar que essas leituras serão diferentes entre si, São vários conhecimentos aqui, várias informações que estamos recebendo. Não vai ser toda seguindo ali a mesma linha, mas sim seguindo a linha de raciocínio lá da epístola de Pedro, do que o apóstolo Pedro nos explica. Então aqui o Senhor Jesus está falando sobre o poder que existe quando a gente tem unidade, quando a gente concorda, quando estamos juntos num propósito. Amém? Ele está falando aqui que, se dois dentre vós, concordarem a respeito de qualquer coisa, que pedirem,
Então, o Pai que estás nos céus vai te conceder. E é engraçado que no versículo 20, olha o que diz aí. A gente leu 18 e 19, né? Vamos ler Foi isso? Foi. 18 e 19. Vamos ler o 20, ó. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Então, ele está falando da igreja. Ele não está falando de qualquer coisa. Ele está falando da igreja. Ele está falando, olha, quando vocês se reunirem, o que vocês concordarem, nosso Pai que está nos céus vai fazer. Amém? Basicamente é isso. A gente tem que entender que cada um desses versículos aqui, vamos abrir nossa Bíblia lá em Romanos. Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 12, né? Romanos capítulo 12. A gente tem que entender que cada um desses versículos aqui dá praticamente uma pregação, mas a nossa intenção não é pregar e se aprofundar neles. A nossa intenção aqui é o que foi falado no início. Ter fresco em nossa memória, refrescar em nossas memórias essas palavras de Jesus, que eu acredito que todos conhecem, não conhecem? Essas que nós lemos até agora: amar os inimigos, não é? Orar por quem nos persegue, a gente conhece. É só para uma confirmação em nós que isso é mensagem de Deus e que, por mais que a gente conheça, muitas das vezes a gente esquece desses detalhes. Também a gente lembra a importância de concordar. A gente conhece esse versículo, que se 2 ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, 2 ou 3, eu estou ali no meio deles. Amém? Se referindo à igreja. E o que ele diz antes, né? Que se concordarem a respeito de algo que pedirem, então o Pai que estás nos céus vai realizar. Aqui em Romanos capítulo 12, eu quero ler com os irmãos o versículo 26. Ou melhor, o versículo 14. Romanos 12, 14. Olha o que diz aí: abençoai os que vos perseguem, né? Abençoai e não. Olha que interessante o que o Espírito Santo fala através do apóstolo Paulo. Abençoai os que vos perseguem. Jesus, Paulo está ratificando aquilo que o Senhor Jesus ensinou, né? Orai, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. E o apóstolo Paulo aqui diz, olha, abençoai os que vos perseguem. Mais do que só orar, porque tem gente que, quando diz assim, orai pelos vossos inimigos, já foi dito aqui, eu repito, tem gente que entende que tem que orar para cair um fogo do céu, né? Matar os inimigos, né? Os coitadinhos, diga só Jesus, vamos orar pelos nossos inimigos, Deus destrói eles, acaba com a vida deles, né? Tem gente que entende assim, né? E mesmo que não entenda, é o que muita gente faz. É ou não é verdade? É ou não é? Tem gente que é terrível. Então, o apóstolo Paulo, ele é bem claro e direto dizendo, olha, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não o quê? Não amaldiçoe, abençoe os que vos perseguem. Fica algo bem claro, né, pessoal? Fica algo bem nítido. Chega a dar quase para pegar. Vamos lá para 1 Coríntios. Vamos abrir nossa Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 12 também. Aí 1 Coríntios é 12, 26, tá? Mas não, antes de 1 Coríntios 12, tem 1 Coríntios 4. Vamos ler 1 Coríntios 4. 1 Coríntios 4, versículos 12.
e nos afadigamos, trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando somos perseguidos, suportamos. No versículo 13 diz: quando somos caluniados, procuramos o quê? Conciliação. Até agora, temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. Olha que palavras profundas, pessoal. Olha que palavras que vão contra a nossa carne. E nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos, e quando somos injuriados, bendizemos. Quando somos perseguidos, suportamos. Quando sofremos calúnia, quando somos caluniados, procuramos conciliar. Procuramos nos unir. Quando somos caluniados, quando mentem contra nós, procuramos uma conciliação. Até agora, temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. Veja que palavras fortes, que palavras profundas. 1 Coríntios capítulo 12. O cristianismo, ele tem sido considerado isso, tá, gente? Não só na época do apóstolo Paulo, mas na época atual também. O cristão hoje, ele é considerado intolerante. Se você for num ambiente acadêmico e você estiver carregando um livro de Dalai Lama, você vai ser visto com uma áurea de nossa, como essa pessoa deve ser legal. Se você carregar um livro falando sobre Buda, sobre o budismo, nossa, que pessoa maravilhosa, deve ser gostoso conversar com essa pessoa. Se você entrar num ambiente acadêmico, num ambiente jovem, num ambiente atualizado de estudos, e você estiver carregando o livro, um livro das religiões indianas, por exemplo, nossa, que pessoa mais elevada, de mente mais elevada, de mente aberta, né? Se você começar a contar um pouco da história de Krishna, então as pessoas vão, mas de Cristo não ouse chegar num ambiente desse com a Bíblia na mão. Você vai ser ridicularizado, vão rir de você e vão se afastar de você, vão achar que você é menos inteligente, vão achar que você é um grande bobo. Nós somos considerados a escória do mundo. Experimenta chegar num ambiente desse com a Bíblia, com qualquer outro livro, um livro de Chico Xavier. Você vai ser amado, você vai ser querido e vão querer a sua companhia. Mas experimente chegar com a Bíblia. Vão dizer que você é fanático. Só que tem um detalhe. Nenhum desses livros que eu citei, que as pessoas vão dizer que você é inteligente, nenhum desses livros tem que se provar que são verdadeiros, né? O livro de Krishna é dito mesmo que é ficção. Os contos da Grécia, dos zodíacos, os mitos, né? da Roma antiga, da Grécia, tudo são mitos. São seres mitológicos, é a mitologia grega. Mitologia grega. Histórias com um efeito de trazer um ensinamento, mas as pessoas sabem que aqueles deuses não existem. Não precisa serem provados como verdadeiros para as pessoas aceitarem. A Bíblia, que as pessoas vão te considerar como um ser inferior, porque você anda com ela, é o único livro religioso que precisa provar que é verdadeiro. Que os arqueólogos procuram provas do que ela diz. Você está compreendendo, sim ou não? E só não caiu em descrédito porque tudo que ela fala é provado pela ciência atual. Então, amados, veja que contrassenso, veja que
para não usar uma palavra pesada, veja que falta de coerência da parte do mundo. Então você que anda com um livro que é provado, que sim, mas é todo provado? Não, existem profecias que se cumpriram. Essas profecias são provadas. Existem profecias que vão se cumprir. Existem profecias que estão se cumprindo. E os relatos históricos de locais, de tempo, de usos, de desusos, de costume, todos são provados. A existência dos seus personagens bíblicos, todos são reais. Você está compreendendo, sim ou não? Todos fazem parte da cultura de um povo. É como alguém chegar para nós e dizer que Pedro Álvares Cabral nunca pisou no Brasil. Mas se temos os relatos, se temos os documentos, se temos a história, se temos os escritos, se temos tudo que prova. Então, os personagens bíblicos, suas famílias, os seus lugares, a sua cultura, tudo é provado. Mas é o único livro que, se você entrar com ele em alguns lugares, vão considerar você uma pessoa menos inteligente. Então, veja que contraditório é esse mundo. Amém? Então, você entende o que o apóstolo Paulo está falando aqui? Você consegue, através desse exemplo que eu estou te dando, perceber como nós somos considerados realmente a escória do mundo? Isso é bíblico. Você está compreendendo, sim ou não? Sim. Vai ser muito natural você, num debate público, a pessoa dizer: mas vai usar a Bíblia? Existem políticos aí que são contra a Bíblia, né? Nós tínhamos um político aí chamado Jean Willis que odiava a Bíblia. Depois você procura algum relato no YouTube, no Google, dele, como ele se dirige à Bíblia, como ele dá descrédito à Escritura. Então, nós lemos agora 1 Coríntios 12, 26. Como? 14, 26. Foi 12, não? 12, 26. Foi 12, 26. Não lemos ainda, né? Não. Nós lemos o quê? 1 Coríntios 4, 12, né? Vamos ler de novo. 1 Coríntios 4, 12. Doze, 13, né? E nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando somos perseguidos, suportamos. Isso é o comportamento que o crente em Cristo Jesus deve ter. Amém? Quando injuriado, bendizer, abençoar, não amaldiçoar. Bendizer. Quando perseguidos, suportamos. Quando somos caluniados, procuramos conciliação. É totalmente diferente do que a gente pensa, né? A gente pensa assim, que se fulano está mentindo contra nós, toda hora levanta uma calúnia contra nós, ele é do outro lado. A gente não tem que ter conversa com essa pessoa. É ou não é verdade? A gente não busca conciliação, nada disso. O nosso instinto humano vai contrário à palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é muito contrária a nós. E é esperado que seja, né? Não é algo fácil de se engolir isso aqui. Olha, busca conciliação com quem está mentindo a teu respeito, quem está levantando calúnia contra você, com quem está te perseguindo e tentando te destruir. Não é fácil, mas por isso é palavra de Deus e não palavra de homens, né? A palavra de Deus, ela não está aí para nos agradar, ela está aí para agradar aquele
que a transmitiu, que é o Espírito Santo de Deus. E ela nos passa valores de Deus, amados. Ela nos passa valores de Deus. Quando somos caluniados, versículo 13, procuramos conciliação. Até agora temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. Escória de todos. Se a sua opinião no mundo, se a sua opinião é científica, vão te aplaudir. Mas o que é a ciência? Se mesmo dentro da ciência existem pessoas que têm opiniões diferentes, que discordam, existem sempre novas descobertas, novas adaptações. Interessante que a Bíblia não muda, né? Interessante que a ciência muda. A ciência afirma uma coisa hoje e amanhã ela diz, olha, mas foram descobertas novas coisas, é assim. E ela muda, mas a ciência é aplaudida e a palavra de Deus é renegada. Então, o iluminismo trouxe isso, né? Um amor à ciência e um desprezo às coisas de Deus. Vamos lá? Agora vamos para 1 Coríntios 12, 26. 1 Coríntios 12, 26. Diz assim, ó: de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Vamos ler mais uma vez? De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. Se um deles é honrado, né, com ele todos se alegram, todos se regozijam. Então, se um membro do corpo sofre, todo mundo sofre com ele. Mas se um membro do corpo é honrado, todo mundo se alegra. Difícil isso. Difícil isso. Pastor, não é difícil. É difícil. No mundo é difícil. No mundo, as pessoas estão mais preparadas para estarem juntos de você quando você sofre do que quando você se alegra. Quando você sofre, isso traz até engajamento. Traz até uma sensação de compaixão naquele que te vê chorar. Então essa união pode até criar um vínculo ali, se não for verdadeiro, vai ser um vínculo temporário pelo sofrimento do outro. Então é capaz de todo mundo se reunir para ajudar aquele que está com câncer, aquele que perdeu o esposo, aquele que perdeu a esposa, aquele que perdeu o pai. Todo mundo consola, todo mundo vai estar junto na hora de um funeral, por exemplo. É ou não é verdade? Todo mundo. A dor do outro nos move, porque a gente sabe que a gente sente dor também. Mas a alegria do outro às vezes nos afasta, porque nem sempre a gente está alegre como o outro. Nem sempre a gente sabe o que é ter a sensação de estar tão bem quanto o outro está. E aí gera aquele negócio de chamado de quê? Começa com I. Inveja. Ai, fulano tá bem, né? Fulano tá bem. Eu pensei que fulano estava mal. Eu ia até ajudar fulano, mas fulano trocou de carro. Como é que eu vou ajudar agora? Fulano tá melhor do que eu. Diga só a Jesus. Você está entendendo, sim ou não? Fulano tá melhor do que eu. Eu ia chorar, eu ia ajudar se ele estivesse chorando, se ele estivesse sofrendo. Se ele trocasse por um carro pior, mas ele trocou até por um carro melhor, eu vou ajudar. Você está percebendo? Sim ou não? Você está entendendo? Sim ou não? Não.
Não vou comprar no comércio de fulano, não, hein? Fulano está enricando demais. Tem isso ou não tem? Tem ou não tem? Tem comerciante. Eu converso com comerciantes que não querem prosperar à vista dos outros, ficam só guardando no banco, guardando, as contas não dando certo, mas não trocam de carro, não mudam de casa, não, a casa dentro é um luxo, mas a parede é só no reboco, não tem nem tinta, não compra nem tinta para pintar a parede, porque não quer demonstrar que dentro é o luxo que é. Mas por quê? Porque quem vê do lado de fora diz, ai, coitado, tem dinheiro nem para comprar tinta. E a pessoa se sente feliz, então, no comércio dele. Mas no dia que ele coloca um porcelanato no chão do comércio, no dia que ele muda as prateleiras, a frequência do comércio tende a cair. Em muitos lugares é assim. Em muitos lugares é o que acontece. Mas isso não é para acontecer. Amém? Não é o normal. Não é o esperado. Mas é o que é mais comum. Você está compreendendo, sim ou não? Sim. Então aqui, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. Se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Digam glória a Deus. Glória a Deus. Abre em Romanos 12. Nós estávamos em Coríntios, né? Abre em Romanos 12. Romanos 12. Versículo 16. Versículo 15, desculpa. Romanos 12, versículo 15. Olha o que é que diz aí. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Alegrai-vos com os que se alegram. Veja que, mais uma vez, há uma ordem de Deus aqui para a gente se alegrar com quem está alegre. Porque às vezes a pessoa tem dificuldade. A pessoa está lá sofrendo de amor, sofrendo porque foi abandonado, sofrendo porque foi desprezado, sofrendo porque o noivado acabou. Aí chega a amiga que não está sabendo de nada e chega feliz. Fulano, por que você está feliz? Ai, porque fulano me pediu em noivado, me pediu em casamento, olha o que fulano me deu. E aquela pessoa que acabou de ser de ter o término do seu noivado, é arriscado aquela pessoa chorar com quem ri. E a palavra de Deus diz que é o contrário. Eu tenho que chorar com quem chora. O mais normal no mundo também é a gente ver pessoas rindo de quem está chorando. Não é assim? É ou não é verdade? Rindo, olha, fulano, eu não falei, olha, bem feito, olha, mulher, eu não avisei, olha, a palavra não... Nossa, você vê, né? Bem que eu te disse.
É ou não é verdade, pessoal? Não é assim? Mas o que é que a palavra de Deus diz para a gente aí? Em Romanos 12:15, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Chora com os que choram. Tende o mesmo, versículo 16, tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de ser orgulhosos, condescendei com o que é humilde, não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Digam glória a Deus. Amados, amadas, agora que ficou algumas verdades bíblicas guardadas e gravadas no nosso coração, vamos à leitura da carta de 1 Pedro capítulo 3. Nós vamos ler a partir do versículo 8, né? Eu havia falado que era do versículo 7, mas o 7 foi o que nós terminamos na semana passada. Vamos ler aqui a partir do versículo 8. Então essa segunda parte da mensagem, ela vai ser a leitura do texto de 1 Pedro capítulo 3, a partir do versículo 8, que diz assim: finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes. Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes. Nós temos vindo de semanas onde nós vemos orientações para os servos, orientações para o marido, orientações para a mulher. E aqui começa esse texto com essa palavra finalmente. Não é que está encerrando a carta, mas é que traz um entendimento de que é para a gente ter essa relação com todos. Não somente o servo com o patrão, não somente o marido com a mulher ou a mulher com o marido. Mas essa relação de submissão, de humildade, de companheirismo, de irmandade, de concordância, como nós vimos que o Senhor Jesus quer que nós venhamos concordar quando estivermos reunidos, que a concordância, o mesmo pensamento, o mesmo ânimo, é bom para as nossas relações espirituais, para a nossa relação de igreja. Por isso ele diz, olha, finalmente, sede todos de igual ânimo. Aqui, você pode entender esse igual ânimo, igual pensamento. Você pode entender esse igual ânimo para uma concordância, para um entendimento igual das coisas. Ele diz, finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos. Compadecidos com o quê? Com a dor do outro. Que nós acabamos de ler, como é difícil estarmos envolvidos, engajados com a dor do próximo. Quando muitas das vezes, a gente entende que o sofrimento sim é um meio de engajamento, de união, mas na sociedade que a gente vive, que as pessoas estão tão estranhas, pensando só em si, pensando só no próprio umbigo, é arriscado a pessoa ver uma pessoa sofrendo e tratar como se um cachorro da rua fosse.
O sofrimento do outro para essa geração está sendo cada vez mais ou menos importante, menos tocante. Por isso, o pedido de Deus aqui é que tenhamos o mesmo pensamento e que sejamos pessoas compadecidas, que tenhamos compaixão do outro. E fraternalmente, amigos, é uma amizade fraternal, de irmãos, com sinceridade, misericordiosos, humildes. E essa palavrinha, humildade, que também é algo raro nos seres humanos, é ela que vai capacitar você para ser misericordioso. Então, é ela que vai capacitar você de ter o entendimento que a outra pessoa pode errar. Então, para você ser uma pessoa misericordiosa, para você atender o que foi pedido antes, é necessário que você seja uma pessoa humilde, se colocando também no lugar do outro. Eu erro. Por que fulano não pode errar? Por que fulano não pode ter errado? É verdade que quando eu erro, o ódio contra mim é menor do que quando o erro é no outro. O outro parece que está no nosso inconsciente que o outro não pode errar. A gente chega a externar isso. Você não podia ter errado. Você não podia ter feito isso. E isso, que parece óbvio, claro que ninguém pode errar, que ninguém é desejado que ninguém erre, isso parece óbvio. Mas parece que é tão mais forte quando o erro é do outro, porque a gente também não pode errar, mas a gente erra. A gente erra e a gente às vezes não adquire um ódio tão profundo contra nós mesmos quando o outro erra. Como quando o outro erra. Quando o outro erra, a raiva é profunda. A ira e a investida contra aquela pessoa que errou é feroz, é humilhante, não é nada misericordiosa. Essa pessoa não vai olhar para o outro e vai dizer assim, poxa, mas eu me coloco no lugar dele também. Eu também já errei. Eu também já fiz isso e assim. Esses dias eu estava conversando com um irmão da nossa igreja e a pessoa disse assim, eu estou desanimado. Eu disse, eu também. Eu vou ficar triste e chateado. Eu fico triste, claro. Eu fico chateado, fico, claro, mas não contra a pessoa. Porque eu também me desanimo. Eu sei o que é isso. Então meu olhar tem que ser para a pessoa de misericórdia. E essa misericórdia só existe porque houve o quê? Ou melhor, essa misericórdia existe porque houve a humildade, melhor dizendo, de reconhecer que aquilo que aquela pessoa está dizendo para mim, acontece também comigo. Mas que talvez eu tenha um jeito de lidar com os meus desânimos, com as minhas tristezas, que aquela pessoa não tem. Mas a gente junto, a gente pode se ajudar. Você está compreendendo, sim ou não? Você está compreendendo? Sim. Agora tem gente que não. Você é desanimado, você é fraco, não sei o quê. Olha, se eu falar assim com alguém, tudo se volta contra mim, porque eu sou igual. Talvez o meu desânimo seja até maior do que o dessa pessoa. Eu não posso falar tão mal contra alguém, porque o meu pecado talvez seja maior do que o do outro. Então, por isso que a palavra de Deus diz assim, olha, finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos,
sentindo a dor do outro, né? Fraternalmente amigos, misericordiosos e humildes, não pagando mal por mal. Olha o versículo 9: não pagando mal por mal, ou injúria por injúria. A pessoa fala mal de mim, eu falo mal dela também. A pessoa fez isso, eu faço 2 issos com ela. A palavra de Deus está dizendo: não pague mal com mal. Não pague o mal com mal. Não pague injúria com outra injúria. O que nós lemos anteriormente, na primeira parte dessa mensagem, nós lemos que devemos abençoar aqueles que nos perseguem, abençoar e não maldizer. Então fulano traz uma injúria contra mim, eu procuro a reconciliação com essa pessoa. Se depender de nós, tenhamos paz com todos. É o que diz o texto sagrado, é o que nós lemos hoje aqui. Se depender de nós, devemos ter paz com todos. Certo que nem sempre as coisas dependem de nós, dependem exclusivamente de Deus e do outro que está diante de nós. Mas aquilo que depender de nós, a gente deve procurar, como cristãos, como pessoas fiéis a Deus, ter conciliação e não pagar mal por mal ou injúria por injúria. É aquela palavrinha, né? Vingança. Não podemos ter o espírito de vingança. Esse espírito não é do crente. O crente vai dizer: a minha vingança vem do Senhor. É o Senhor que cuida de tudo. Eu entrego tudo nas mãos dele. Eu confio nele. Eu repouso nele. Eu tenho paz nele. Eu não vou querer fazer justiça com as minhas próprias mãos. Eu deixo a justiça para quem foi colocado por Deus para fazer justiça. Então, se eu estou sofrendo mal, por exemplo, estou sendo assaltado, roubado, ameaçado com uma arma, e eu então ali puder reagir e diante de uma grave ameaça, diante de entender que aquela pessoa vai tirar minha vida, claro que o ser cristão não impede que você então reaja. Amém? Mas agora você não está sendo o alvo da afronta, e como muitas vezes vocês já devem ter visto em filmagem, que uma pessoa está sendo assaltada na rua e vem uma pessoa de carro e passa por cima do ladrão. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem foi que errou mais? Quem ia roubar uma bolsa, dinheiro, salário de um mês? Ou quem matou e tirou a vida? A pessoa quis corrigir um erro com outro maior. Saiba que aquele ladrão, se preso fosse, sairia rápido. Mas aquele cidadão que passou com o carro por cima do ladrão vai responder criminalmente por assassinato. Cometeu um crime maior, porque quis pagar o mal com o mal. Poder de força que a Bíblia dá está naqueles que cumprem a lei. Existem as pessoas para cumprir a lei. Quando a afronta não for com você, não reaja. Se for com você e você perceber um risco da sua vida, você pode reagir, não é pecado. Mas se não,
por qualquer coisa, por qualquer discussão, a pessoa tirar a vida de outro e depois alegar que foi legítima defesa, se o outro, o máximo que talvez pudesse fazer fosse dar um soco, fosse machucar, e aí a outra pessoa vai dizer, não, para me defender eu matei. Mas ele estava armado? Não, mas é porque eu tinha que me defender, que ele estava me agredindo. Agredisse também, então, mas não estou dizendo que é para agredir, tá, gente? Estou dizendo que é o que a lei vai dizer. A lei vai esperar que você reaja proporcional à força que você foi afrontado. Amém? Então não pague mal por mal, ou injúria por injúria, calúnia por calúnia. Antes, pelo contrário, bendizendo, bendiga, fala bem dessa pessoa, abençoa essa pessoa, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberestes bênção por herança. Diga glória a Deus. Muito pelo contrário, bendiga, bendizendo. O que nós lemos na primeira parte desse sermão, o que nós aprendemos? Que devemos orar, amar nossos inimigos e orar pelos que nos perseguem. O apóstolo, isso Jesus dizendo, né? Olha, ama o teu inimigo e ora pelo que vos persegue. O apóstolo Paulo diz, olha, bendizei, abençoai eles, abençoai os vossos inimigos, abençoai os que vos perseguem. E aqui, é isso que está sendo pedido de nós. Nada diferente do que Jesus pediu, mas muito diferente do que o nosso coração pede. O nosso coração, quando está sendo caluniado, quando o nosso nome está em risco, quando a nossa fama está em risco, o nosso coração deseja vingança. O nosso coração não dorme à noite. O nosso coração espera uma retratação. E a palavra de Deus diz, olha, pelo contrário, bendiga, bendizendo, pois para isto mesmo fostes chamados. Nós fomos chamados para abençoar. Quem tinha um chamado para abençoar no Antigo Testamento era só os profetas, era só os sacerdotes. Só eles foram chamados para abençoar. Mas vemos aqui na palavra de Deus que nós, como já entendemos, já aprendemos, que Cristo nos transformou, cada um de nós fomos transformados em sacerdócio real. Cada um aqui é um sacerdote. E você é um sacerdote para quê? Para abençoar. Você foi chamado para isso. Para abençoar e receber bênção por herança. E essa herança aqui é para trazer mesmo a ideia de que Deus é um rei. E de que o que Ele tem para nós, como filhos dele, é uma herança real. Não é um presente, é uma herança. Eu, coitado, se partir hoje, não tenho nada para deixar de herança para minha nega. Só boleto. Só dívida. Mas Deus, ele trata a bênção dele para nós como uma herança. Amém? Como uma herança. Claro que eu sei que se eu partisse hoje, iriam ficar coisas para ela muito mais valiosas que o dinheiro. Então pode ser que seja uma herança imaterial, mas não deixaria também de ser uma herança. E aqui Deus diz, vocês foram chamados para isso, para abençoar e para receber bênção por herança.
engraçado que muitos teólogos, eles divergem sobre isso aqui, sobre esse texto. Há uma divergência. O que é que o apóstolo Pedro, dirigido aqui pelo Espírito Santo, o que é que o Espírito Santo quis falar através do apóstolo Pedro? Se fomos chamados para a bênção, para a herança, ou se fomos chamados para bem dizer. Eu fico com as duas. Eu acredito que o Espírito Santo sabia que ia haver essa comparação. Para quê? Para que fomos chamados? Fomos chamados, pois para isto mesmo foste chamados, a fim de receber bênção por herança. Pode ser compreendido assim, não pode? Fomos chamados a fim de receber bênção por herança. E pode ser entendido assim também, antes, pelo contrário, bem dizendo, pois para isto mesmo foste chamados. Então eu fico com os dois. Eu fui chamado para bem dizer e fui chamado para receber a herança. Eu, no lugar dos teólogos aí que vão um ficar com uma posição, outro ficar com outra, eu fico com as duas. Eu estou abençoado. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Eu fui chamado para quê? Eu respondo, eu fui chamado para bem dizer, para abençoar, e eu fui chamado para receber uma herança. Amém? Eu fico com as duas, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo queria isso de nós, queria essas duas coisas de nós. Ele sim sabia que ia ficar esse duplo entendimento. Então que nós fiquemos com os dois. Qual é o problema? É mais bênçãos para nós. Fomos chamados para abençoar. E como lemos nos textos passados, isso se comprova. Na primeira parte do nosso sermão, repito, vimos a orientação para abençoarmos, para orarmos. Então sim, fomos chamados para abençoar. Por que não? Amém? Mas é difícil, pastor, abençoar quem a gente não gosta. Não é fácil não. Por isso é a palavra de Deus. Por isso é a mensagem do Evangelho. Por isso nos fere. Por isso nos humilha. Por isso faz a gente ver como Cristo é maravilhoso e como a gente é terrível. Por isso essa mensagem do Evangelho sempre vai exaltar a Deus e não ao homem. Versículo 10 diz: pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Levantem mentiras, levantem calúnias. Evite que os seus lábios falem mal. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal. Você que ama a vida e você quer ver dias felizes, e esse amar a vida aqui não é amar o mundo, não é amar as coisas do mundo no sentido da carne, é no sentido de você ter prazer em viver uma vida digna. Esse amar a vida aqui é você ter prazer em ter boas atitudes. É você ter prazer nessa vida de ser uma pessoa direita. Você está compreendendo, sim ou não? Amar a vida é tratar a vida com o que ela tem de melhor. Amar a vida não é estar apegado às coisas desse mundo. Não entenda esse texto assim, tá? Isso aqui é uma citação de Pedro de Salmos. E aí ele diz: olha, pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que seus lábios falem dolosamente. Gente, não fala mal de ninguém. Não fala mal de ninguém. Você quer ter paz? Não fala mal dos outros.
Não fala mal. Evita. Se não tiver o que falar bem, não fala mal. Tenha muito cuidado. Palavras são pegadas. Palavras deixam marcas. Você não marca muitas pessoas pelo que você faz, mas pelo que você fala. Meu Deus do céu. Você emite uma opinião, você marca a pessoa para a vida inteira. Hein? A vida inteira aquela pessoa lembra do que você falou, da sua opinião. Se ela ficar sabendo da sua opinião, pior ainda. Gente, evite ferir as pessoas. Evite com palavras, sabe por quê? Porque você pode dar um tapa na pessoa, mas se você der um tapa calado, aquela pessoa esquece do tapa que você deu. Aquela pessoa até te perdoa. Mas se na hora da briga você falar umas 3, 4 palavras, é arriscado aquela pessoa. Gente, pelo amor de Deus, eu não estou falando para ninguém dar tapa em ninguém, tá, pessoal? É só exemplos, tá? São exemplos. Irmãos que já saíram no tapa dentro de casa, né? Todo mundo sabe que acontece isso nas melhores famílias, né? Na adolescência, um puxou o cabelo do outro e tal. Ninguém lembra mais do puxão de cabelo, mas das palavras que foram faladas. Isso não se esquece. É ou não é verdade? A pessoa até esquece, teve uma briga, e a pessoa fala com naturalidade, a gente brigava muito, a gente só faltava arrancar os cabelos uma da outra, a gente não sei o que, vivia igual gato cachorro, toda hora se arranhava, se azunhava, mas daqui a pouco a gente estava unido. A pessoa fala com naturalidade das brigas físicas que teve, muitas das vezes, na construção ali pessoal de vida, na família, com o irmão, com o primo. Mas das palavras que ouviu, a pessoa não fala com tanta naturalidade. Das palavras que ouviu, muitas das vezes elas são remoídas há décadas dentro da pessoa. Você está compreendendo, sim ou não? Então, você quer ter uma vida feliz? Você quer ter uma vida sem problema? Você quer ver dias felizes na sua vida? Você ama a vida? Você ama viver uma vida boa e ver dias felizes? Refreia a tua língua. Põe um freio na tua língua. Puxa o freio de mão da língua. Refreia a língua do mal. E evite que os seus lábios falem de forma dolosa. Amém? Que os seus lábios falem intencionalmente algo que venha machucar e matar a pessoa por dentro. Cuidado. Refreie a língua do mal e evite que seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal. Pratique o que é bom. Busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Empenhe-se. Olha, várias atitudes aqui, refrear a língua, apartar-se do mal, praticar o que é bom, buscar a paz, é apartar-se, é buscar, é empenhar, é um empenho. É buscar a paz e empenhar-se por alcançá-la. Talvez ela não vai ser algo fácil, essa paz, mas eu tenho que me empenhar em buscá-la. E esse empenho perpassa por eu fechando a minha boca mais. Diga só Jesus. Esse empenho que eu tenho que ter de buscar a paz é um empenho fácil. Na prática, como é que eu posso dizer? Fácil de ser praticado quando a gente olha a pessoa praticando. Por exemplo, a pessoa fechar a boca, para nós é fácil. Ela está querendo a paz. Ela fecha a boca. A gente olha, nossa, fulano só fechou a boca. Isso parece o quê? Fácil. Mas só Deus sabe
a luta que ela fez, o esforço que ela fez, a busca interior de força que ela teve para ficar calada, para engolir certas coisas. Tudo para se manter em paz. Mas aí a pessoa vai e diz, não, tenho que desabafar. Enquanto eu não desabafar, enquanto eu não soltar, enquanto eu não vomitar, eu não tenho paz. São normalmente pessoas que não oram. Então elas não falam com Deus, então elas sempre têm a necessidade de falar com o outro. E aí vocês têm que ter cuidado. Amém? Vou ensinar um bom remédio para vocês. Falem com Deus. Conversem com Deus. Conta tudo para Deus. É um bom tratamento. Amém? Você está compreendendo, sim ou não? Sim. Entendam isso, tá? Aparte-se do mal, gente. Aparte-se do mal. Boca fechada, né? Você vê que aqui, apesar de ser outro versículo, ele é apenas a explicação do versículo 10. Ele é aqui a continuação. Ele até começa com a letra minúscula. E ele começa depois de um ponto e vírgula. Ele é o conteúdo do que está sintetizado aqui no versículo 10. E o conteúdo é esse, olha, aparte-se do mal. O conteúdo de você ficar com a boca calada, de você ter cuidado para não falar nada que machuque as pessoas. O conteúdo desse ensinamento é esse daqui, ó. É você se apartar do mal. Você fazendo isso, você vai estar se apartando do mal, praticando o que é bom, buscando a paz e empenhando-se por alcançá-la. Empenhe-se em alcançar a paz. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Digam glória a Deus. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos. Os olhos do Senhor estão nos vendo, pessoal. Estão vendo as injustiças que a gente leva. Estão vendo as afrontas, as injúrias que a gente sofre e que a gente não está devolvendo. Os olhos do Senhor estão nos observando. Os olhos do Senhor estão nos assistindo e estão vendo a pessoa que a gente está se tornando por causa dele. A pessoa que se esforça, que se empenha por alcançar a paz. A pessoa que no que diz respeito a ela, no que se refere a ela, ela vai fazer de tudo para se apartar do mal. Por praticar o que é bom. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas. Fale com Deus. Eu repito, fale com Deus. Deus está querendo te ouvir. Ele está dizendo, ó, meus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Fique calado para os outros. Fale comigo. Eu estou com os ouvidos abertos para você. Guarde muita coisa dos outros. Evite lançar nos outros as suas frustrações, as suas chateações, muitas das vezes com o próprio erro deles. Pagar afronta por afronta, pagar mal por mal, só cria mais mal, só cria mais inimizade, só cria mais distanciamento, só cria mais repulsa, só cria mais ódio, só cria mais desamor. E coisas que poderiam ser resolvidas, e como nós lemos na primeira parte do sermão, poderiam ser reconciliadas com aquela pessoa. Muitas das vezes, se você falar tudo o que você tem para falar, e depois você fiquei satisfeito em ter falado, depois muitas das vezes nunca mais aquela relação pode ser reatada. E aí ficou um grande prejuízo, ficou um alívio momentâneo, enganoso para a sua alma naquele momento, e ficou uma conta que ninguém vai conseguir mais pagar. Ninguém vai conseguir mais fechar essa conta. Então cuidado, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos. Ele está te vendo e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Ele quer te ouvir. Ele não quer que você fique calado para ele. Ele só está te protegendo e protegendo os outros contra a língua maldosa nossa e a dos outros. Ele diz, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam
o mal, contra aqueles que praticam males, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Que nós venhamos orar a Deus hoje e pedir a Deus: Deus, eu quero praticar o bem, eu quero praticar o que é justo, eu quero praticar o que é reto, eu quero fazer tudo o contrário do que a minha carne deseja. Eu quero aprender esse mistério de como orar, de como amar o inimigo, de como orar pelos que me perseguem, de como bendizer quem está me amaldiçoando, de como só bendizer